A paz do Senhor, graças a Deus, mais uma vez estamos aqui no teu programa favorito, Alimento Sólido. E neste programa de hoje nós temos um assunto muito forte para falar e eu quero que você estude a Bíblia, não somente fica naquilo que as pessoas já falaram, já ouvi X, não. Você próprio estuda a Bíblia de acordo com o assunto que vamos apresentar hoje. E hoje eu quero atestar dizendo que os mortos podem ver, ouvir e falar. Mas o que me dá direito ou a ousadia de uma afirmação tão forte como essa? Os mortos podem ver, ouvir e falar. Primeiramente você tem que entender é que a realidade do homem não é a carne, a realidade do homem é o espírito. Antes mesmo de Deus te dar os capítulos, versículos que provam biblicamente que os mortos podem ver, ouvir e falar, eu quero que você entenda que a realidade do homem, isso está falando no livro de Jó, 34 ou 35, se não me engano. A realidade do homem é o espírito. Mas o que é isso, realidade? Significa, se o espírito é a nossa realidade, significa as coisas que acontecem na nossa carne podem não acontecer no nosso espírito, porque a nossa realidade é o espírito. É tipo montagem e realidade. Sabe, na cinematografia tem a montagem, tem a realidade. Na montagem mostram coisas que na realidade não acontecem. Então, muitas das coisas que acontecem na carne, no espírito não acontecem. Uma das coisas que é a morte. Quando a carne apodrece, o espírito não apodrece, porque o que acontece na montagem não acontece na realidade. Quando a carne estraga, o espírito não estraga. E a nossa realidade humana é o espírito. Escuta isso. Abra comigo no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, até versículo 10. Escuta só o que a Bíblia está falando. No livro de Apocalipse, está a dizer que quando abriu-se o selo, vi as almas dos santos que estavam debaixo do altar, clamando a Deus: ó Senhor justo, até quando vingarás a nossa alma dos que estão sobre a terra? João, na sua visão apocalíptica, ele vê que as almas dos justos que estavam debaixo do altar falavam com Deus. E Deus respondia para eles. Significa, eles olhavam para Deus, falavam e Deus lhes respondia, eles ouviam. Podiam ver, poderiam ouvir, poderiam falar. Agora veja o que a Bíblia está falando no livro de 1 de Pedro. No livro de 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 6. Porque, veja só, vou começar no versículo 5. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Veja. Versículo 6. Porque por isso foi pregado o evangelho também para os mortos, que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Segundo Pedro fala dos mortos, aqueles do tempo do Noé, que quando Jesus ressuscitou, foi pregar o evangelho também aos mortos. Quer dizer que os mortos também receberam o evangelho, ouviram o evangelho. E isso por quê? Porque a realidade deles não é a carne que apodreceu, mas a realidade deles é o espírito que ouve, vê e fala. Agora eu quero dar uma rotina contigo na Bíblia, mostrando de várias maneiras, em vários lugares e circunstâncias, onde os mortos puderam ouvir, puderam falar e puderam ver. Quero te levar primeiramente no livro de Samuel. No livro de 1 de Samuel, a Bíblia está declarando no livro de 1 de Samuel, que quando Saul pecou contra o Senhor e não estava a ouvir Deus de várias maneiras que ele tentou, foi procurar uma adivinha, uma necromanta, uma mulher que fazia necromancia, consultava os mortos. E a Bíblia declara que Samuel, a mulher consultou e apareceu de surpresa o espírito de Samuel.
sem que a mulher soubesse. E o espírito de Samuel, o corpo já estava morto, mas o espírito de Samuel viu Saul, ouviu Saul e falou com Saul. E tudo quanto o espírito de Samuel havia dito aconteceu exatamente. Muitos teólogos tentam dizer que aquele não é o espírito de Samuel, isso é errado. Mesmo um dos livros apócrifos que a católica usa, que é o livro de sabedoria ou Eclesiastes, a Bíblia diz que Samuel, mesmo morto, ainda profetizou. Jesus deu uma parábola do rico e o Lázaro. Mas o que é uma parábola? Uma parábola é um conto, é uma história que serve para mostrar alguma coisa que é difícil de explicar, ou para esconder uma realidade, ou então para explicar uma realidade de uma maneira diferente. Ou se algo é difícil, então Jesus usou uma parábola, disse que um certo homem chamado Lázaro morreu e mendigava na porta de um rico. E ambos, quando foram ao inferno, a Bíblia declara, escuta só, Jesus aí mostrou que o espírito do Abraão ainda fala, está vivo, porque o espírito não é a carne. É tipo na cinematografia, a montagem é a realidade. O que acontece na montagem não acontece na realidade. Se a carne, quer dizer que a carne é a montagem do espírito. Se a carne apodrece, o espírito não apodrece. E Jesus diz que Lázaro morreu, o rico também morreu, mas Lázaro estava com Abraão. E festejavam, se moviam. E o rico queimava no inferno. Veja que o rico falou, Jesus está a mostrar o que acontece depois da morte. E Jesus fala que Abraão também estava lá. E você pode falar, não, irmão Elia, mas isso é uma parábola. Jesus usa a parábola para te fazer entender algo que por simples palavras você não está a entender. A Bíblia declara, no livro de Pedro, que as almas aprisionadas no tempo de Noé que Jesus foi pregar no inferno. Quando Jesus ressuscitou, antes de Jesus ressuscitar, primeiro foi pregar almas que morreram no pecado. Foi lhes anunciar o evangelho. Olha só o que Jesus disse. Jesus disse aos fariseus, saduceus, escribas e doutores da lei, que quando Moisés se encontrou com Deus na sarça ardente, Deus disse a Moisés que eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Jesus disse que Deus não é Deus dos mortos. Se ele disse que é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, significa que Abraão, Isaac e Jacó estão vivos. Mas em que? O espírito deles está vivo. O corpo estão todos apodrecidos, mas o espírito está vivo. Por isso o espírito deles fala, e Jesus diz que na parábola do Lázaro, Abraão falou. Está a entender? Será que você está a entender isso que estou a te transmitir? Abraão, Isaac e Jacó, os seus espíritos falam, ouvem, veem, se movem. Então, os mortos, está claro, eles podem ouvir, podem ver e podem falar. E eu quero que você entenda bem isso. Escuta só. Antes de Jesus ressuscitar Lázaro, aconteceu algo bastante tremendo que muita gente deixou escapar. Jesus disse na Marta e na Maria que ele vai ressuscitar. E a Maria disse isso, e nós sabemos que ele vai ressuscitar no último dia, na ressurreição dos mortos. Esse assunto sobre a ressurreição dos mortos no último dia, já vê que no último dia que os sepulcros, os mortos que estão nos sepulcros, os mortos que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Filho do Homem, Filho de Deus. E eu quero te fazer uma pergunta e é algo que você deve analisar. Eles primeiro vão ressuscitar, depois é que vão ouvir a voz do Filho do Homem, ou primeiro vão ouvir a voz do Filho do Homem e só assim que vão ressuscitar? Primeiro vão ouvir. E ao ouvirem a voz do Filho do Homem, é ali onde vai se dar a ressurreição.
significa os mortos ouvem. Os seus espíritos é que vão ouvir. Por quê? Porque a carne já apodreceu. Os ouvidos já apodreceram, os olhos já apodreceram. Mas o espírito dessas pessoas é que vão ouvir a voz de Cristo, e ali é que vai se dar o poder da ressurreição, e a ressurreição vai atingir até os seus corpos. Os mortos podem ver, ouvir e falar. Isso é claro na Bíblia. Isso é claro. Eu quero que você guarde bem isso. Quero que você guarde bem isso. A Bíblia até declarar no livro de Apocalipse. Eu quero que você entenda bem o que é o livro de Apocalipse que nós abrimos. A palavra Apocalipse no seu original, que é no grego, é Apocalipsis, que significa remover véu. Na realidade, na língua portuguesa, a palavra Apocalipse é uma simples palavra, mas no seu original é uma frase inteira com 4 ou 3 palavras, que é remover véu da cara, na face, tirar o véu. No original é uma frase inteira, mas na língua portuguesa é só uma palavra. Então o livro de Apocalipse tem como missão de nos tirar o véu, algo que nos impede de ver. As coisas contidas no livro de Apocalipse, elas servem para nos remover o véu, para nos permitir ver com clareza. Uma das coisas que está no livro de Apocalipse é esse facto de que as almas dos martírios, das pessoas que foram mortas pelo Evangelho, pelo testemunho de Cristo, essas almas falam, vejam Deus, falam com Deus, ouvem a palavra de Deus. Mas os seus corpos estão mortos. Sim, a realidade do homem não é o corpo, é o espírito. Glória a Deus. E faça esse estudo, primeiro, de Samuel, Rico e Lázaro, onde Abraão também aparece. As almas que estão debaixo do altar. Aqueles que morreram no tempo de Noé, que Jesus foi lhes pregar o Evangelho. Seus corpos apodreceram, mas estão a ouvir o Evangelho, estão a ver Cristo. Então está claro, os mortos podem ouvir, ver e falar. Essa teoria dos testemunhos de Jeová, quando a pessoa morre e tudo acabou, é uma teoria totalmente errada. É uma teoria baseada nas palavras do Salomão. E nessa época que Salomão tirou esse livro, onde ele falou isso, Salomão já estava desviado. Muito obrigado. Que Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus. Amém.